Olá, meus amigos, tudo bem? Prazer, estamos aqui de volta, trazendo mais uma parte da série Perguntas Bíblicas Respondidas à base da própria Bíblia. Então, conforme nós já estamos considerando aqui diversas vezes, e sempre repetimos, vez por outra em alguns vídeos nós repetimos alegremente as palavras de Jesus em Mateus 15, versículos 7 a 9, onde ele chamou de hipócritas aqueles que ensinavam como mandamentos doutrinas de homens, ao invés de ensinar as doutrinas de Deus, conforme estabelecidas nas Escrituras Sagradas. Dentro dessa linha de raciocínio, a parte de perguntas bíblicas respondidas refuta muitas doutrinas, muitos dogmas, muitos tabus que são estabelecidos por líderes religiosos, por seitas de controle mental, religiões que têm como meta, como objetivo dar glória aos seus líderes, ao invés de dar glória a Cristo Jesus como Rei e a Jeová como Deus. Apesar de dizerem que fazem tudo isso para a glória de Jesus e para a glória de Jeová, na verdade, no final das contas, na prática, os adeptos dessas seitas de controle mental acabam glorificando seus líderes, porque eles deixam de lado as doutrinas da Palavra de Deus, a Bíblia. Em detrimento dela, eles acabam dando mais atenção às doutrinas dos homens. Então nós queremos, com essa série de perguntas bíblicas respondidas, ressaltar, frisar que a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem que ser a base do nosso ensino. Não adianta, não importa o que dizem os líderes, não importa o que dizem as autoridades religiosas, o seu pastor ou o seu líder, o governante da sua fé, aquele como você queira chamar. O que importa para um verdadeiro cristão é o que diz a palavra de Deus. É assim que deve ser, pelo menos é assim que deveria ser. Vamos a mais uma pergunta? Quem é que está no novo pacto ou na nova aliança que Jesus fez? Quando Jesus instituiu a celebração da morte dele, logo após a comemoração da Páscoa judaica, Jesus instituiu uma celebração, passando o pão, passando o vinho, dizendo: este é meu corpo, este é meu sangue, comam e bebam em memória de mim. E ele menciona uma nova aliança. Quem está envolvido nesta nova aliança? Algumas seitas, algumas religiões têm as suas teses. Alguns dizem que são só os membros dessas seitas ou religiões, ou são só os líderes dessas seitas, um clero, uma parte à parte, um grupo separado, seleto, de cristãos privilegiados, que são considerados superiores. Alguns acham até que eles não cometem pecado, porque são santos no pleno sentido da palavra. E só esses estão envolvidos no novo pacto. Alguns chegam ao cúmulo até mesmo de dizer que Jesus não faz parte do pacto, embora ele seja o mediador do pacto entre homens e Deus, mas ele não faz parte do pacto segundo o ensino. Mas e a Bíblia diz o quê? Será que a Bíblia dá margem para se dizer que A ou B não está no novo pacto? Vamos ver. A citação desse novo pacto é Mateus capítulo 26, quando fala da ceia. Mateus 26, do versículo 26 em diante. Marcos capítulo 14 também fala as palavras semelhantes a de Jesus. E Lucas no capítulo 22, do 19 em diante, também segue uma linha paralela. Vamos ver então Mateus 26, versículo 26 em diante, diz assim: Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice e tendo dado graças, deu-os aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. O sangue da nova aliança, que foi derramado, do sangue de Jesus, que foi derramado por muitos para a remissão de pecados. O sangue de Jesus foi derramado por quem? Apenas pelos 12 apóstolos que estavam ali presentes? Então só eles estavam na nova aliança?
por todos, pelo pecado de todos. Então o sangue de Jesus foi derramado pelo pecado de todos, pelo seu, pelo meu, pelo de toda a humanidade. Então toda a humanidade está na nova aliança, ou poderá estar se desejar. É um raciocínio interessante, porque para manter o controle e o poder sobre o rebanho, como você queira chamar, sobre os adeptos, líderes de seitas de controle mental estabelecem regras que faz ter uma classe superior e uma classe inferior de cristãos. Mesmo que eles digam que os outros que não estão na nova aliança, segundo o entendimento deles, não são inferiores, eles são tratados como inferiores sim, e eles tratam os outros, que segundo eles estão na nova aliança, como superiores, como estrelas, como se fossem pessoas que tivessem um poder sobrenatural, como se tivessem uma carga de Espírito Santo maior do que os outros cristãos. Essa, na prática, é a realidade que acontece em seitas de controle mental. O livro de Jeremias, o profeta, fala da aliança a qual Jesus fez referência aqui. Jeremias 31, versículos 31 em diante, ele diz: Eis que vem dias, diz Jeová, quando firmarei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que firmei com seus pais, ou seja, não é segundo o pacto feito por meio de Moisés, pacto mosaico, da lei mosaica. Não como a aliança que firmei com seus pais, nos dias em que segurei pela mão para tirá-los da terra do Egito, aliança que eles anularam. Os israelitas foram infiéis a Jeová. Apesar de eu tê-los desposado, disse Jeová, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel após aqueles dias, diz o Senhor. Darei meu ensinamento entre eles, e sobre o seu coração escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não mais haverá quem ensine a cada um ao seu próximo, e cada um ao seu irmão, dizendo: Conheça Jeová, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, disse o Senhor. Pois perdoarei suas iniquidades e seus pecados, e não mais me lembrarei. Por meio do sangue de Jesus, nossos pecados foram perdoados. Você está na nova aliança? Você está no novo pacto que Jesus estabeleceu? Se você, por causa da influência de líderes religiosos, acha que não, será que não estamos assim desprezando o que Jesus fez, o seu sacrifício, ter dado o seu corpo, ter dado o seu sangue, sua vida, para nos salvar? Vale então lembrar as palavras de Jesus em Mateus 15, que citamos no início, versículos 9 em diante. Versículos 7 em diante, perdão. Mateus 15, do 7 adiante. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Por que eles estavam sendo chamados de hipócritas? Ele diz: É em vão que me prestam culto ou serviço sagrado. Por que o serviço sagrado desses, que seguiam homens, líderes, que eles diziam, mas Deus sempre usou homens imperfeitos, para nos liderar. É verdade. Mas esses homens não tinham autoridade de alterar a palavra de Deus. Uma coisa tem nada a ver com a outra. A autoridade de Deus vem acima da autoridade de homens. Os homens podiam ser usados para organizar, para tomar a dianteira em ensinar, mas não deturpar a palavra de Deus. Mas membros de seitas de controle ignoram a Bíblia e seguem as ideias de homens, porque acham que a autoridade deles é inquestionável. Então Jesus disse: É em vão que me prestam serviço sagrado. Todo o serviço, todo o empenho, todo o labor que eles prestam é em vão. Por quê? Porque ensinam mandamentos de homens. Perguntas bíblicas respondidas têm a missão, têm o objetivo de mostrar que a palavra de Deus, o valor dela, da sua integridade, é superior à opinião de homens. Então, quem está no novo pacto? Segundo vimos na Bíblia, apenas aqueles apóstolos que estavam com Jesus por ocasião da instituição da celebração da morte dele, todos os cristãos que seguem a Jesus, ou toda a humanidade que aceita o valor do sacrifício de Jesus como resgate. Deixe que a Bíblia conduza o seu raciocínio e não o pensamento de homens.
Essa foi uma parte que nós queríamos considerar aqui na seção Perguntas Bíblicas Respondidas. Assista aos outros vídeos da série, são diversos, mais de 20 perguntas bíblicas respondidas à base das Escrituras. Eu quero convidar você a assistir a todos eles. Dê a sua opinião, comente, sugira algum tema se você achar interessante, né? Compartilhe com outros também. E se inscreva se ainda não fez isso. Até nossos próximos vídeos, então. Até lá.